Vamos partir aqui para o bate-papo com as nossas entrevistadas. Uma mulher desistiu, mas tem duas mulheres ainda entre as outras mulheres que seguem firmes aí na disputa eleitoral, representando o ABC. E a gente falou aqui, 117 candidatos e a grande maioria ainda homens, né? Desses 117, 28 mulheres, Carlos? 28 mulheres, 15 para deputado estadual e 13 para deputado federal. Para ver como ainda a participação das mulheres está muito aquém do que deveria ser na prática, na linha de frente. E esse 28, você conta nos dedos quantas efetivamente tiveram espaço do partido, não entraram ali simplesmente aos 48, porque o partido falou, olha, eu preciso cumprir chapa aqui, e se não tiver o mínimo de mulheres, a gente não consegue encaminhar. Porque realmente a política tem muita dificuldade de abrir espaço, de dialogar para as mulheres. As mulheres são maioria no Brasil, de acordo com o IBGE, são maioria na parte da assessoria, seja das câmaras municipais, dos parlamentos estaduais, do Congresso Nacional, mas na linha de frente ainda a política é muito machista. Por isso que a gente fica tão feliz de trazer duas mulheres aqui, coincidentemente duas Saras, né? Uma de São Caetano, uma de São Bernardo, uma estadual, outra federal, uma da rede, outra do PSOL, para atualizar esse cenário conosco. Começar com a Sara Jane aqui, candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade, com base em São Caetano do Sul. Sara, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, quero dar uma saudação ao Leandro, ao amigo Carlos, todos os companheiros aí do RDTV, e uma boa noite especial para aqueles que estão em casa nos acompanhando. Legal, da mesma forma, da Sara Jane passou para a Sara Vieira, candidata a deputada estadual pelo PSOL, com base na cidade de São Bernardo do Campo. Sara Vieira, boa noite, obrigado pela gentileza. Obrigada, eu é que agradeço. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E queria saudar a iniciativa da RDTV, né, porque é muito importante trazer um espaço que seja democrático e que tenha para todos os candidatos de qualquer partido, de qualquer legenda, um espaço de fala. Isso é muito importante, eu acho que é o jornalismo cumprindo o seu papel de fato. Então, parabenizo a iniciativa de vocês. Legal. Bom, e para a gente começar aqui, Sara Jane, falar para quem está em casa nos acompanhando, na telinha e na telona, o porquê da Sara Jane ser candidata a deputada federal. Lembrando que essa é a segunda disputa eletiva da Sara Jane. Para quem não se recorda, ela foi candidata a prefeita pela própria Rede Sustentabilidade em 2016, na cidade de São Caetano. Pois não, Sara? Bom, comentávamos há pouco, né, aqui numa conversa informal, que a minha motivação maior para entrar na política é para realmente realizar a mudança tão necessária. Todos nós sabemos a dificuldade que o país está passando, né? E enquanto a sociedade não se colocar à frente desse grande desafio, nada será mudado. Então, é um chamamento mesmo. Eu senti uma necessidade, um chamamento. Fui realmente para a minha primeira participação a um cargo eletivo como candidata, né, em 2016 ao cargo executivo, porque acredito sim, não venho com o discurso pronto, né, todos que me conhecem sabem disso, eu tenho realmente vontade de fazer um chamamento à população, à sociedade. Você é estudante, você é dona de casa, você é empresário, você é idoso, faça parte da política. A política para todos. Diferentemente das pessoas que falam a política é difícil, é um desafio intransponível. Não, não é. A política existe em prol da sociedade. E a sociedade tem o direito e o dever de cobrar efetivamente políticas públicas e que sejam beneficiadas em todos os segmentos. Saúde, educação, qualidade de vida, segurança pública, feminicídio, que é a bandeira que eu estou levantando. Nós precisamos lutar contra esse mal terrível que está abatendo muitas das nossas mulheres, né? Então, é algo super necessário. E é necessária a participação de todos e todas. Essa é a minha maior motivação. Da mesma forma, Sara Vieira, é a primeira disputa, né? Falava aqui nos bastidores. Por que decidiu escolher esse momento, essa eleição e esse cargo, pleitear uma cadeira na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro que nós vimos de uma longa caminhada aí nas lutas pela educação, que eu sou educadora, há 24 anos trabalho na área da educação pública, e essa é uma das nossas bandeiras de luta, e porque sou mulher,
e a gente sente a necessidade hoje de levar as mulheres para as esferas de decisão, né? Nós não podemos só ser coadjuvantes, nós precisamos estar à frente. E eu acho que o momento pede que as mulheres estejam à frente. No mundo todo, as mulheres têm se levantado e ocupado seu espaço e lutado para uma igualdade, porque muitas vezes, quando a gente fala que é feminista, as pessoas pensam que a gente quer ser melhor do que os homens. Muito pelo contrário, o feminismo prega a igualdade, que tenhamos uma sociedade igualitária, justa, fraterna, enfim. Nós precisamos cuidar dessas coisas. A gente faz isso na luta cotidiana, no nosso trabalho diário, e essa é só mais uma forma de estar contribuindo para a melhoria da sociedade em que a gente vive, né? Se nós não nos levantarmos e não assumirmos responsabilidades, e aí a responsabilidade como eleitor, que você falava há pouco, né? O eleitor que não pode abandonar a questão política, e aí eu acho que a gente precisa expandir e não discutir só política na eleição. A gente precisa discutir política cotidianamente, porque tudo que a gente faz está intimamente ligado às decisões políticas que são tomadas, e o resultado disso é o que a gente vê hoje. Então, precisamos cada vez mais nos envolvermos com a política, e por isso eu coloco a serviço da população e do partido PSOL essa candidatura. Carlos Carvalho. Boa noite às duas, né? Eu só queria manter um pouco nessa linha da participação das mulheres, até pegando alguns números no site do TSE, que no Brasil, se contar todas as candidaturas, independente para que cargo, 69,3% dos candidatos são formados são homens, né? Em São Paulo, o número chega a 68,1%. E no Congresso Nacional, por exemplo, só temos 10% de mulheres, e as mulheres são 52% do eleitorado. Por que vocês acham que não tem essa participação da mulher, ou não deixam que a mulher participe de maneira mais ativa na política aqui no Brasil? Bom, a gente vive uma sociedade que é patriarcal, machista, e que nós estivemos muito historicamente colocadas no lugar de servir, no lugar de apoio, no lugar dos bastidores. Então, é o que eu disse, nós precisamos vir para frente, nós precisamos ocupar os lugares de fala e os lugares de decisão, né? E no cenário político, isso é muito importante, né? As mulheres, infelizmente, a gente ainda precisa de uma lei que regulamente 30% de mulheres, de participação das mulheres no processo eleitoral, porque nós não temos condições ainda de que isso aconteça sem que seja necessário uma lei para legalizar e colocar isso como possível. Mas a luta das mulheres é muito importante, e aproveito para dizer que as mulheres precisam fortalecer essa luta através do seu voto, através dos movimentos, participando ativamente da sociedade, porque ninguém vai nos dar nada de mão beijada. Nós temos que ir para cima e lutar para conquistar aquilo que é nosso por direito. E, Sarajane, tudo isso também vem à tona no momento que se discute muitas coisas que têm a ver com as mulheres, com a vida das mulheres, a saúde, a participação delas na sociedade, só que tudo sendo discutido pela maioria de homens, ou seja, basicamente vocês não são ouvidas naquilo que vão influenciar diretamente na vida de vocês. Exatamente, por isso que é fundamental essa união das mulheres, né, que elas sejam ouvidas, mas que também elas tenham um empoderamento. Porque nada mais justo do que a mulher se coloque no meio político, assim como em outras áreas, né, seja empresarial, em outros setores, né, que elas realmente mostrem a que vieram, porque são capacitadas. As mulheres, elas podem e devem estar onde elas quiserem, né? Então, é realmente fundamental, e também no executivo, legislativo, no judiciário, para que exista realmente a questão da igualdade mesmo, né? O feminismo, como a colega mesmo disse, erroneamente as pessoas confundem que a mulher é superior de forma alguma, né? Nós temos que entender que ninguém é superior a ninguém, né? Nós queremos, sim, uma sociedade justa para todos, para o idoso, para o jovem, para as mulheres, para as pessoas infelizmente, as pessoas que têm necessidade de um apoio financeiro, questão de estudo, questão de cotas, sociedade em geral, que seja uma sociedade justa.
Só lembrando que na eleição de 2014, aqui no ABC, a gente só elegeu 2 mulheres, a Vanessa Damo e a Ana do Carmo, né? Se a gente levar em conta a eleição de 2016, nós tínhamos 11 vereadoras, passamos a ter só 4 na região. Existia até uma tentativa de se montar uma frente de mulheres aqui entre as vereadoras e acabou não dando certo por causa disso, né? Então, cada vez mais estão conseguindo escantear vocês de algum modo, não? E a luta acaba sendo muito maior de vocês, né? E existe um desgaste natural, porque a mulher, ela é mãe, ela é esposa, às vezes ela é empresária, às vezes ela quer fazer uma faculdade. Então, as demandas são muito grandes para a mulher. E isso acaba, para algumas, tendo uma sobrecarga. Sim. Né? E a questão também da cultura do brasileiro, né? O brasileiro, ele sempre dá mais privilégios, no caso, né, para os homens, realmente. É aquela coisa do patriarcal mesmo, a sociedade patriarcal. Então, nós precisamos lutar muito e mostrar que não é assim. Então, vamos entrar então no assunto, aproveitando que essa questão da Gabriele, né, a prisão de um suspeito, né, do assassinato dela. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, a gente estava conversando nos bastidores, foi uma lei que foi feita meio que na marra, né, demorou para que fosse aprovada e sancionada, e até hoje ainda se sofre muito, né? Vira e mexe, a gente está tendo denúncias aqui no Repórter Diário de delegacia das mulheres que fecham no final de semana. Ou seja, se acontecer algum caso, praticamente vocês não têm um lugar para ir fazer a denúncia. O que uma deputada estadual e uma deputada federal podem fazer para ajudar em toda essa questão? O que vocês defendem que esses parlamentos possam fazer para a gente conseguir avançar nessa história e tentar minimamente reduzir toda essa questão da violência contra a mulher? Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. É impossível conceber que haja delegacia da mulher, que é especializada no atendimento às mulheres vítimas de violência, que esteja fechada nos finais de semana e à noite. E, por mais absurdo que pareça, nós temos municípios aqui da região do Grande ABCD que não têm delegacia da mulher. Então, eu acho que essa é uma das bandeiras que nós levantamos. É necessário que os municípios tenham delegacia da mulher, principalmente municípios que são tão populosos como os municípios da região, precisam ter a delegacia da mulher aberta com um profissional especializado, porque muitas vezes, embora estejam na delegacia da mulher, as mulheres não são tratadas de forma adequada, e elas precisam ser tratadas de forma adequada, e que o acolhimento não pare no registro do boletim de ocorrência. Nós temos na região 2 casas-abrigo para atender toda a demanda de mulheres que precisam sair da situação de violência e serem abrigadas em algum lugar. 2 casas com capacidade de 40 para acolher 40 mulheres é insuficiente, então precisa de investimento público nesse sentido, na criação de mais casas e de delegacias que fiquem abertas e que ofereçam, para além do registro do boletim de ocorrência, todos os outros serviços necessários à mulher, porque muitas vezes a mulher que é vítima de violência, principalmente se ela for uma mulher pobre, ela não tem para onde ir com os filhos. Então, não adianta registrar o boletim e ter lá uma medida protetiva depois de que o camarada tem que ficar a 500 metros dela, se ela não tem para onde ir, ela tem que voltar para a mesma casa. Então, as mulheres que são vítimas de violência, elas são vítimas de violência dos homens, dos seus maridos, seus companheiros, mas também de uma sociedade que não olha para elas com a devida atenção. Ainda tem medo de denunciar, por mais que tenha sigilo, por mais que tenham os aprimoramentos, aperfeiçoamentos da Lei Maria da Penha, ainda tem medo das mulheres de denunciar? Sim, claro que tem medo. Até porque não é só o medo do companheiro, tem também o medo do julgamento da sociedade, porque nós vivemos numa sociedade que é machista, que muitas vezes justifica as atitudes violentas dos maridos. Ah, mas ela estava na rua. Ah, mas ela não estava em casa na hora que ele chegou do trabalho, enfim. Se arrumam justificativas para as atitudes violentas dos homens. Então, ela sofre duplamente. Sara. Por isso que é importante o problema ser sempre focado como procurar a solução na base. Por exemplo, a medida protetiva da Lei Maria da Penha. O juiz define, né, determina que, no caso, o cidadão fique tantos metros de distância, né, daquela pessoa que está sendo abusada. No caso, a pessoa entra em contato através de uma medida judicial e está sendo respeitada. Só que acontece o seguinte, de repente o cidadão ele quebra essa ordem judicial
perde a cabeça novamente e é reincidente. E vem a espancar essa pessoa, essa senhora. A senhora, infelizmente, por N motivos, talvez financeiros, né? N motivos, medo, talvez ela não consiga ter força psicológica para procurar ajuda, o problema vem se agravando. Até que, infelizmente, ocorre essa violência, o feminicídio, que está sendo um absurdo, está aumentando drasticamente, né? Os índices estão mostrando isso. Então, o que seria ideal a nível federal? As leis existem, só que elas estão ficando obsoletas. Eu costumo dizer muito que nós vivemos na era tecnológica, mas nós vivemos antes ainda da época das cavernas, realmente, tá? Porque não existem realmente políticas públicas, não existem leis protetivas para que essa mulher evite esse tipo de problema. Porque o homem pode simplesmente desobedecer a liminar do juiz, vai lá, mata a pessoa, mata a companheira. E qual vai ser o resultado? Infelizmente, a violência se agravando cada dia mais. Então, as leis precisam ser realmente revistas, precisam ser atualizadas para a nossa realidade dos dias de hoje. E só lembrando, desculpa, Leandro, não, a lei do feminicídio também é uma lei nova. Sim. Já há muito tempo que se fala do feminicídio, da expressão feminicídio, mas também não existia lei Exato. voltada diretamente para isso. Ou seja, não tinha uma adaptação legal. Basicamente era a Lei Maria da Penha, que também não é tão... ela não consegue ser tão ativa assim na sociedade por uma série de coisas. Né? A sociedade é machista, as delegacias não funcionam da maneira que deveriam, Exato. As mulheres acabam tendo muito medo de fazer a denúncia porque acham que daqui a pouco podem ser mortas pelos maridos, namorados ou qualquer outra pessoa. Então fica cada vez mais difícil. O avanço aqui no Brasil desse debate e das medidas, as ações efetivas são muito lentas, né? Então acaba prejudicando. Exatamente. Né, sem falar que existe a necessidade de um acolhimento de uma forma humanizada, com uma assistente social, uma policial, uma delegacia com uma policial, uma delegada feminina, que vai ter uma liberdade maior para uma conversa com a pessoa que está sofrendo agressão. Porque existem situações que dificilmente a mulher vai ter liberdade de conversar com um delegado homem. Ela vai ter mais possibilidade de entrar em contato com uma delegada, né? Sim, vai sentir mais à vontade. Mais à vontade. Nos índices, a gente pode observar, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. O 5º país. Dos casos notificados no ano de 2017, foram 4.000 e poucas mortes de mulheres assassinadas e 940 e poucas mortes que foram noticiadas e enquadradas como feminicídio. Então, ainda há muita dificuldade de qualificar o assassinato das mulheres, né? Isso mascara muito os dados. Acho que ainda é pior o cenário do que aquilo que a gente tem como dados oficiais das mortes de mulheres no país. E sim, ainda lembrando... Mais alarmante, então, do que a realidade. Sim, porque há uma demora na qualificação desses assassinatos como feminicídio. Né? Agora a gente tem a lei que traz elucidações mais breves, mas qualificar os casos como feminicídio nem sempre são fáceis. Ainda é uma batalha provar que aquela morte foi porque é uma mulher. Né? Então, em situação de violência, enfim. Então, os dados podem ser piores do que aqueles que a gente tem oficialmente. Exatamente. Sara? Eu queria comentar que eu recebi um áudio que foi realmente um desabafo de uma colega, uma pessoa do Amazonas, que ela fez assim um depoimento de uma região que ela está praticamente isolada e a violência é muito forte. E ela até comentou, né, comigo, se existe tecnologias que protegem patrimônio, protegem um celular, rastreiam um automóvel, um veículo, o por que não existir algo no sentido tecnológico de medida protetiva, como auxiliando a vida do ser humano, da mulher, né? Por exemplo, uma simples tornozeleira, que hoje em dia é colocada numa pessoa, né, num presidiário. Se for adaptado um dispositivo de segurança eletrônico que permita um rastreio, que faça um monitoramento de distância, de quanto tempo e quanto de distância aquela pessoa tem
obedecido a essa liminar do juiz, serve também de auxílio, né, nessa questão de medida protetiva. Claro que a mulher tendo a opção de andar com esse dispositivo, né, para que ela não se sinta também cerceada, não se sinta presa a esse tipo de sistema protetor. Mas é uma opção. Então, existem sim possibilidades que possam agregar, né, leis, viabilizar outras saídas, para que as possibilidades sejam, então, viáveis de bloquear esse tipo de problema de agressão. Sim, o Antônio Soller aqui está comentando e fala assim, a luta contra a exploração e opressão das mulheres é internacional. É internacional, o mundo inteiro está se mobilizando isso, a gente vive vendo atos no planeta inteiro, mas o Brasil é tão atrasado, mas é tão atrasado que raramente tiver alguma movimentação. Não porque não existam, mas é porque realmente a sociedade acha que não deve ter, que, entre aspas, é até ridículo falar isso, mas tem gente que acha que é frescura esse tipo de situação. E acaba sendo idiota, né? A educação do brasileiro em relação à mulher, não só de ajudar no combate à violência, no combate ao abuso, mas também de entender o papel da mulher na sociedade, é muito complicado, né? A escola, por exemplo, não ensina isso de uma maneira clara, né? Às vezes até colabora para piorar a situação, né? Sim, eu acho que o internauta tem razão. O movimento de mulheres, ele é sim internacional. Ultimamente andou muito na mídia, porque as mulheres estiveram contra Trump, né? Nos Estados Unidos, fizeram uma passeata massiva, com milhares de mulheres nas ruas. As mulheres na Argentina têm feito uma luta muito intensa pela legalização do aborto e colocado a discussão do feminismo na crista da onda, no primeiro momento. Então, eu acho que isso demonstra a importância de lutarmos e demonstra que as mulheres estão, sim, internacionalmente organizadas e lutando por seus direitos. É claro que de país para país há diferenças, né, de organização, mas agora nós tivemos de 3 a 6 em Brasília, movimento de mulheres que estavam lá para acompanhar a discussão da ADFP 442, que prevê a legalização do aborto no Brasil, por exemplo, né? E haviam, sim, muitas mulheres participando efetivamente e ativamente das atividades. E aqui na Avenida Paulista, no dia que foi feita a votação na Argentina, né, pelo Senado, que infelizmente o aborto não conseguiu ser legalizado naquele país, as mulheres também estavam em vigília aqui na Avenida Paulista e em várias capitais do Brasil. Então, a nossa luta é internacional, sim, porque nós lutamos contra o machismo internacionalmente, assim como lutamos pela classe trabalhadora internacionalmente. Sim, como vocês dizem, cada país tem um tipo de manifestação diferente, né? Acho que uma das histórias mais impactantes, por exemplo, da luta das mulheres no mundo foi na Islândia, onde as mulheres resolveram literalmente fazer uma greve. Como eu digo, greve não é só greve do trabalho delas, do emprego onde elas estavam, né? Mas greve dos homens, assim, agora vocês vão cuidar dos meninos, dos filhos, vocês vão ter que se virar com eles, vocês vão ter que fazer tudo, cozinhar. Vamos ver se vocês aguentam um dia, né? E cenas até que a gente pode colocar como simples, entre aspas, mas que fizeram a cabeça dos homens mudarem muito na Islândia, né? Jornais, por exemplo, como o nosso aqui, que eram apresentados por homens, e no fundo você ouvindo a voz das crianças, né, dos filhos, porque eles não estavam com as mães, eles estavam com os apresentadores lá no estúdio e eles não conseguiam segurar as crianças. Aí eles tiveram que, vamos começar a organizar esse negócio aqui. Foi o primeiro país a igualar salário para as mesmas funções, independente se é homem ou mulher. Foi o primeiro país a eleger uma primeira-ministra. Lógico, acho que no Brasil a gente não sei se chegaria a esse ponto de fazer uma greve desse tipo, mas é uma coisa que não só é se pensar, né? Se outros países eles já conseguiram ter consciência com questões mais graves, por que a gente não, ou com situações um pouco mais graves, por que a gente não pode ter consciência também, né? A gente não pode ajudar um pouco nisso, né? Agora, vou mandar um abraço aqui para o Antônio Soler, só pegando esse gancho ainda do Carlos, Sueli Alves, obrigado, destacando o trabalho da Sueli, da Sara, desculpa, a Sueli destacando o trabalho da Sara, lutadora pela educação pública de qualidade, o Renato Assad também, obrigado, Tatiane Moselli, é isso aí, Sara Vieira, Newton Vieira também nos acompanhando, a Mari também nos acompanhando, obrigado. Débora Batista Gomes, melhor coisa que ela fez, concordo contigo, Marcos Vinícius, acho que ainda em referência a Mauá. Renato Assad, viva o socialismo, parabéns, Sara Vieira.
Aqui a Débora Cristina Gomes falando da preferência dela, obrigado. Dona Ineto, a gente citou há pouco. Newton Vieira. A Vanessa Bonfim, que também é candidata a deputada pela cidade de Mauá, candidata estadual. Agora, um tema polêmico aqui para as duas Saras, e inevitavelmente tem feito parte já do cenário, e acredito que pode ser tema aí na próxima legislatura, a questão do aborto. Vocês, como mulheres, como é que vocês pensam e o que deveria na prática ocorrer em relação à política, às normas que definem o aborto no Brasil? Bom, fiquem à vontade. A nível federal, eu entendo assim, o deputado federal, ele é o representante do povo. Nada mais justo, nada mais digno do que o povo decidir. Eu sou pelo plebiscito, a Marina Silva é pelo plebiscito, na questão do aborto, porque nós entendemos que é o correto. Entendemos, sim, que a solução, às vezes o cidadão fala, né, o problema é gerado pelo voto, mas a solução também vem pelo voto. Então, a sociedade ela precisa ponderar essa questão, e eu também sou pelo plebiscito. Sara Vieira? Nós temos um posicionamento bastante claro em relação à questão do aborto. As mulheres morrem na ilegalidade do aborto. E ele acontece. Então, nós não podemos negar aquilo que já é fato. O aborto hoje é uma questão de saúde pública. Nós precisamos evitar que as mulheres morram em condições de clandestinidade e, para além disso, que sejam criminalizadas. Né? A segunda pergunta que eu sempre faço para quem me pergunta se eu sou a favor do aborto. Eu sou. E aí eu pergunto para esta pessoa, você acha que uma mulher que pratica aborto deve ser presa? Que deve ser considerado crime? Porque nós vemos hoje que dentre as mulheres que fazem aborto, até 40 anos, de cada 5 mulheres, uma já praticou. A maioria das mulheres que fazem aborto, ao contrário do que as pessoas dizem, que são essas jovens desajuizadas e tudo mais, são mulheres, mães de família, com filhos. Então, a gente precisa olhar para isso de forma mais, como é que eu posso dizer? De uma forma menos preconceituosa. Né? Eu acho que existe muito preconceito. Eu sei que é um tema delicado, mexe com questões relativas à fé das pessoas, mas nós estamos falando da opção de escolha. Legalizar não quer dizer que você vai ser obrigado a fazer. Né? Legalizar é garantir a possibilidade de que a pessoa escolha. Então, nós defendemos sim, porque as mulheres praticam aborto, as mulheres morrem, e nós precisamos impedir que isso aconteça. Eu já tenho um posicionamento na questão da base, que nós vamos voltar de novo para resolver os problemas na questão da base. O porquê não de uma bela programação, né, de uma programação familiar. Nós sabemos que existem vários métodos contraceptivos. Então, se existirem políticas públicas que o Estado dê apoio, dê condição da mulher ter realmente conhecimento e ter a escolha de fazer um planejamento familiar, não vai chegar a esse ponto da mulher se arriscar a passar por um risco de vida, ter esse tipo de problema, desse procedimento. Então, se nós chegarmos na base, tudo está linkado. Se nós pararmos para analisar, os problemas estão linkados. A educação, ela vai possibilitar ter o conhecimento. Tendo o conhecimento, ela vai ter recurso e capacidade para discernir e vai procurar um caminho para que seja efetivamente evitado esse tipo de situação. Se ela não quer ter mais filhos, ela escolhe um método que é mais adequado, evita engravidar e automaticamente o problema será diminuído na questão de vítimas, né, de um possível aborto clandestino, enfim. Então, é sempre na base. Né? Nós entendemos que, a nível federal, existe sim a possibilidade de alterar a situação do jeito que está, de uma forma de uma programação efetiva. É aquela coisa, não dá para alterar, não dá para tampar o sol com a peneira, né? Não vai, se proibir totalmente o aborto, vamos dizer assim, não vai evitar que os abortos aconteçam, porque a maioria dos abortos acontece de forma clandestina. A lei permite, em alguns casos, estupro e no caso de anicéfalos, né? Isso, exato. A criança que nasce sem a formação do cérebro, pode haver esse tipo de aborto.
Mas isso não evita que pessoas que não se encaixam em nenhum caso nem em outro façam do mesmo tipo. Então tá na hora de a gente olhar para a realidade e falar assim, tá bom, a gente não vai conseguir evitar, então vamos tentar conscientizar todo mundo e fazer com que as mulheres tenham esse poder de escolha. Porque é elas que vão passar ali, entre aspas, 9 meses carregando um feto, passando por todas as questões de saúde e tudo mais, não é o homem. Para o homem, o papel é sempre, entre aspas, mais fácil num processo de gravidez. Então tá na hora de a gente começar a parar de querer ser hipócrita e começar a debater de fato essa ação, né? Por isso demonstra também o seguinte, você tocou num assunto importante. Nenhuma mulher sai e diz, eu vou ali abortar hoje porque é muito legal. Não é. É um sofrimento físico e é um sofrimento emocional também, né? E, infelizmente, não existe nenhum método contraceptivo 100% garantido. Isso é fato, isso a ciência prova, né? Isso a gente não consegue. Mas precisa, sim, vir acompanhado, não é pedir a legalização do aborto e achar que está resolvida a questão. É pedir, sim, educação, é pedir saúde, mas a gente vive hoje num sistema de saúde onde falta remédio para pressão alta, né? Onde os remédios de alto custo a gente tem que conseguir através de liminar, porque muitas vezes o governo não fornece. Então, contar com a garantia de que vai haver os métodos contraceptivos disponíveis para as mulheres, principalmente para as mulheres de baixa renda, é contar um pouco com o improvável, porque não é o que a gente vê na realidade da saúde brasileira. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração. E outra, as mulheres que morrem vítimas de abortos clandestinos são as mulheres pobres. Porque as mulheres ricas, elas conseguem fazer isso de uma forma adequada, numa clínica particular, embora ilegal, mas de forma decente. As mulheres pobres, infelizmente, ainda morrem, como outro dia foi noticiado, com um talo de mamona, né? Então, eu acho que é olhar para isso, tem que, sim, vir acompanhado da questão da educação, tem que vir acompanhado da saúde. Nós não temos um programa de saúde da família que funcione para o planejamento familiar de forma adequada. A saúde pública não chega a todos os lugares do nosso país, né? Nós estamos nos grandes centros e, às vezes, você vai marcar um exame e demora 4, 5 meses. Então, a gente precisa também olhar para esta realidade da saúde pública do Brasil e saber que não é tão simples garantir que os métodos contraceptivos e o planejamento familiar estarão disponíveis para as mulheres. Em contrapartida, a colega colocou no debate a questão dos gastos, do custo, né, do medicamento contraceptivo, enfim. Mas quanto se gastaria numa cirurgia para se realizar o aborto e outra, em locais que dificilmente, né, teriam possibilidade de um equipamento adequado, por exemplo, num local mais remoto, como o Amazonas, no interior do Nordeste, por exemplo. Então, existem situações que, às vezes, a gente não pondera, né? Não seria, talvez, mais viável, mais seguro esses métodos contraceptivos? Claro que nós estamos aqui debatendo, como, a princípio, eu comentei, a favor do plebiscito, que o povo, que a sociedade brasileira venha a decidir, né? Essa é a questão primordial. Mas, juntamente com políticas públicas, porque é uma questão de saúde. Isso é uma questão de saúde. Claro. Então, o Estado precisa, sim, cumprir o papel dele. Ele precisa fazer uma programação que possibilite o acompanhamento, que essas famílias tenham a possibilidade de acompanhar, tenham a opção de fazer um planejamento familiar. Isso é a base, novamente a base, né? Então, precisa ser colocado na balança assim. Se para uma simples cirurgia, hoje em dia não se tem médicos, exames, como a colega comentou, existem meses a fio, imagine um aborto. Então, temos que colocar isso também em pauta. E não só questão de saúde, é uma questão de educação também, né? Infelizmente, no Brasil, a gente acha que se a gente falar, por exemplo, sobre educação sexual, a gente vai estar incentivando o jovem a fazer sexo. Se a gente falar sobre drogas, a gente vai incentivar a pessoa a... Educação, exato. No Brasil, tem um grande problema com o usuário de drogas e é proibido todas as drogas, e não se fala de drogas de forma aberta nas escolas, por exemplo. E nem em boa parte das famílias também não se fala sobre o assunto. Educação sexual também não se fala nas escolas, não se fala sobre a importância da camisinha, por exemplo, na hora de transar. Mas, e mesmo assim, você vê jovens engravidando, ou outras pessoas que acabam engravidando
procuram o aborto por uma série de motivos, não vou ficar aqui julgando as pessoas. Então, não é só uma questão de saúde. A saúde, ela vai no ponto que já aconteceu a questão, né? A gravidez, no caso. Mas também é a questão de educação, de conscientizar ali na base, para depois a pessoa, entre aspas, ficar o mais afastada possível desse problema grave de uma situação que a gente sabe que é uma situação que, para o corpo da mulher, é horrível, e para o psicológico, porque nenhuma vai lidar com isso, vai lidar com essa vida com clareza. Vai ser difícil. É sempre uma decisão muito, muito complicada de se tomar, né? Sim, e quando você diz dos custos, os países onde o aborto foi legalizado, os índices de abortamento mostram que caiu. Né? Por quê? Porque isso vem acompanhado de uma política de esclarecimento, de educação, de liberação, onde os homens também passem a olhar as mulheres com mais respeito, porque a gente tem também o abandono paterno, né? E a gente não discute isso é uma faceta que a gente precisa discutir na sociedade. Todos os dias os homens abandonam os seus filhos, não os reconhecendo, né? A gente vive o fenômeno da criança que não tem a paternidade reconhecida, e nós aceitamos isso como uma coisa quase que naturalizada, né? Nós que estamos lá na educação, e eu trabalho com criança bem pequena, sou diretora de uma creche, prezo por demais a infância, e a gente está lá o tempo todo lidando com as questões das crianças que não têm a paternidade reconhecida, né? Então, a sociedade, por um lado, fecha os olhos para o abandono da paternidade que é feita pelos homens e cobra que as mulheres levem até as últimas consequências a maternidade, quando a maternidade também deve ser uma escolha, né? Porque a gente não pode ser vítima do acaso, né? Deve ser uma escolha, deve ter planejamento, né? Assim como os homens que abandonam os seus filhos não deveriam fazê-lo, né? Então, só voltando para a questão dos custos, também já tem estudos que dizem que sai mais barato a legalização do que cuidar dos problemas de saúde decorrentes de abortamentos feitos de forma clandestina, né? Então, eu acho que se colocarmos na balança, não é o viés econômico, não é o custo efetivo que não permite que se legalize, mas sim toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, porque envolvem questões morais, religiosas, etc. e tal. Mas nós temos um posicionamento claro em relação a isso. Muito bem. Rapidamente, aqui o nosso tempo está para lá de esgotado, mas é importante de uma forma rápida aqui. Sara Jane, se eleita deputada federal, qual vai ser a primeira ação do seu mandato em Brasília? Uma renovação no sentido de rever as leis já existentes e tentar conversar com os colegas, é claro, né? Porque nenhuma lei é modificada sem passar pelo crivo de todos, mas que sejam atualizadas para os dias de hoje, né? É impossível se viver com leis tão arcaicas, obsoletas, na maioria delas, que não condiz com as necessidades a qual nós vivemos. Nós vivemos numa época dinâmica, né? Com uma realidade bem diversa daquela que foi feita, né? Que foi redigida há tantos anos atrás. Essa a minha primeira, um levantamento do que é possível fazer, para depois começar efetivamente a fazer essa mudança. Legal. A Renata Martinoni, obrigado pela participação. Rosília Luxemburgo, também obrigado. Claudinho da Geladeira, que foi candidato a prefeito em Rio Grande da Serra, obrigado. Renato Assad, eu citei aqui também, obrigado. E da mesma forma, Sara Vieira, se eleita deputada estadual, qual que vai ser a primeira ação do seu mandato na Assembleia Legislativa? Apresentar um projeto de revogação das medidas que estão sendo tomadas hoje na educação de São Paulo, que é o MMR, o CIS, que são projetos que estão postos para a educação em São Paulo, que se mostram ineficazes, prejudicam tanto estudantes quanto trabalhadores da educação. Então, a nossa primeira bandeira seria essa, dentre tantas, mas acho que é necessário e urgente que se faça isso na educação pública de São Paulo. Muito bem. Dessa forma, encerramos aqui mais uma sabatina com as candidatas a deputada. Sara Jane, candidata a deputada federal pelo Rede Sustentabilidade, ou pela Rede Sustentabilidade. Obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Fica à vontade para as considerações finais. Agradeço a oportunidade, todos que nos acompanharam. E eu gostaria de fazer um chamamento. E assim como foi dito no início da nossa entrevista,
Se eu, minha primeira vez pleiteando um cargo eletivo, eu saí como prefeita da cidade de São Caetano, melhor IDH, eu agora me coloco à disposição como candidata a deputada federal, porque eu acredito sim que pessoas que não são políticos de carreira, que não são pessoas da área política por gerações a fio, elas têm o dever de fazer parte da política. Façam parte da política, saiam da zona de conforto, juntem-se a pessoas que querem realmente, efetivamente mudar a realidade do Brasil. É esse o meu pensamento e esse é o meu sentimento de coração. Eu acredito realmente, por isso que eu tenho força. As pessoas falam, mas que coragem? Não, não é coragem. É vontade e é a certeza que com a união nós conseguiremos mudar muito nesse país. O brasileiro ele não merece tudo isso que nós estamos presenciando. Nós não merecemos isso. Nós precisamos acreditar. E eu não peço o apoio em sentido financeiro. As pessoas falam, ah, você está fazendo vaquinha virtual. Não, eu não quero de forma alguma apoio financeiro. Eu quero acreditar no seu voto, no voto de confiança, porque a palavra voto ela já implica em ter confiança. A confiança de poder representá-los para fazer algo efetivo nesse Brasil tão sofrido. Muito obrigado, forte abraço. Da mesma forma, Sara Vieira, candidata a deputada estadual pelo PSOL, com base em São Bernardo do Campo. Obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para as considerações finais. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço as pessoas que têm estado ao meu lado, porque, na verdade, essa candidatura ela representa a vontade de um coletivo, né? E nós estamos aqui defendendo o socialismo, porque é nisso que acreditamos, numa outra condição de sociedade, que é possível fazermos diferente, que é possível vivermos de outra forma. Então, queria agradecer de coração as pessoas que têm estado junto comigo nessa caminhada e dizer que, para quem me conhece, sabe do meu trabalho e daquilo que eu tenho feito ao longo da vida. Para quem não me conhece, uma excelente oportunidade para se aproximar, para chegar. Talvez nós nos encontremos por aí, nas ruas, nas feiras, nas manifestações, nas passeatas, nas portas de escola, nos sindicatos, enfim, em todos os lugares onde as pessoas estão juntas, lutando por uma melhor condição de vida. Legal, obrigado.